Só diante desse contexto, não há que se falar em andamento do processo, haja vista que o pedido ali não é possível diante de estar contrariando determinação legal. E aí nós teremos os demais incisos, os quais vocês podem, se assim desejarem, apurar com carinho. Continuando sobre, efetivamente, a sentença. Retornando à questão própria da sentença, nós temos que analisar o quê? Os pontos que devem compor de forma essencial esse instrumento. E esses pontos estarão esclarecidos no artigo 489. Quer ver só? São elementos essenciais da sentença. São elementos essenciais que devem compor a sentença. Inciso 1º. O relatório que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Ou seja, ele vai ter que fazer uma síntese, o juiz trazendo ali a petição inicial, contestação, eventualmente réplica, e diante desse contexto, os demais atos que ocorreram, que surgiram durante o processo, apuração de provas, perícia judicial, saneamento, diante do saneamento, aquilo que já ficou claro, aquilo que ainda não tinha ficado claro e que foi resolvido mediante a apuração de novas provas ou até mesmo audiência de instrução e julgamento. Tudo isso deverá estar contido aonde? Num relatório que será parte da própria sentença. Inciso 2º, os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Ou seja, ele trará ali a base legal que deverá utilizar para fundamentar juridicamente a sua decisão. Então, não basta simplesmente decidir, mas a sua decisão terá que ser apresentada de forma fundamentada, ou seja, trazendo ali, contextualizando os artigos correspondentes positivados, vinculados ao processo, bem como o que seja vinculado a direito material, também importante a fim de fundamentar de forma correta a sua decisão. Só não. Inciso 3º, o dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. O que significa esse dispositivo? Base legal que foi submetida pelas partes e diante deste embasamento legal, como o juiz vai trazer ali o seu entendimento e a aplicação da lei sobre aquele dispositivo. Diante desses 3 incisos, há necessidade de verificar quando não será considerada a sentença diante do não acompanhamento dos pontos cruciais que devem constar na sua composição. E isso nós verificaremos no parágrafo 1º do artigo 489. Quer ver só? Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, inciso 1º, se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Como eu disse para vocês, a necessidade do juiz, diante da sua fundamentação, fazer a amarração da tipificação ao caso em si, ao nexo de causalidade, à causa, aos fundamentos ali de fato, de direito e o pedido. Tudo isso deve estar bem amarrado e, pela decisão do juiz, ele também irá fazer a devida tipificação, identificando ou não aquele pedido de acordo com o que foi requerido pela parte. Então é essencial, não basta simplesmente o juiz fazer citação de artigo na sua sentença. Ele deverá, sem sombra de dúvidas, trazer, o ato que muitos juízes fazem, inclusive, a tipificação, o artigo correspondente,
além do artigo correspondente, jurisprudência praticada sobre casos semelhantes e, ao final, a sua fundamentação, fazendo a conexão de todas as informações as quais ele trouxe anteriormente. Inciso 2º, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto da sua incidência no caso. Por óbvio, né? Juiz começar a apresentar conceito jurídico contrário àquilo que foi requerido, né? Ou trazendo uma visão extra ou ultra petita do que foi requerido, isso é um problema e pode sim gerar aí a possibilidade de impugnação à sentença, invalidação da sentença. Então, simples esse ato. Se eu estou falando de um aspecto específico, claro do direito, o juiz não pode simplesmente buscar outros atos, outros aspectos jurídicos que não tratem especificamente do que foi requerido para ser discutido pelas partes. Mesmo que seja viável ou que fosse viável tal análise, como o pedido das partes é limitado diante do processo, aquilo que não está contido no processo não está no direito discutido. Então, nesse sentido, o juiz não pode extrapolar esta discussão trazendo análise diversa sobre outros aspectos que provavelmente deveriam estar compostos, vinculados, seja na petição inicial ou na contestação, se as partes ali não apresentaram. Inciso 3º. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Estranho isso, né? Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Também algo absurdo. Está vinculado a essa análise a qual já trouxe para vocês. O juiz ele tem que se limitar ao que foi ali pedido. É o ato específico da petição inicial que deve conter todas as informações essenciais da fundamentação de fato e de direito e o nexo de causalidade, gerando ali um pedido específico, não devendo ser estendido em virtude de uma interpretação do juiz quanto ao entendimento dessa necessidade. Então, há uma limitação do juiz quanto à discussão e ela deve ser especificamente sobre o que foi requerido pelas partes. O inciso 4º é importantíssimo do artigo 489, por quê? Porque ele determina que o juiz analise plenamente todos os argumentos apresentados pelas partes. Haja vista que, se eventualmente a sua decisão, o seu julgamento carecer de uma análise plena do que as partes apresentaram, se o juiz não se atentar ao que foi argumentado pelas partes e essa argumentação for crucial para a sua decisão, por óbvio, essa decisão estará aí sujeita ao quê? A ser invalidada diante da não apuração desse aspecto que é efetivamente determinado pelo inciso 4º do artigo 489. 5. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Bom, é a mesma coisa que eu disse anteriormente quando a gente fala apenas e tão somente da citação de um artigo e utilizar deste artigo simplesmente como meio de justificativa da sua decisão. No caso da aplicabilidade de súmulas, é a mesma coisa. Não basta a citação, há necessidade da tipificação, ou seja, trazer ali o nexo de causalidade e, diante desse nexo de causalidade, a aplicação dos fatos apresentados ao direito objetivo, ao direito concreto, especificamente a súmula. Então o juiz trouxe súmula, ele vai ter que ali esclarecer o porquê da aplicação daquela súmula sobre o caso concreto. Vamos lá! Ah, professor, você fica olhando o código todo. Por óbvio, isso aqui é um material essencial. Se você vai estudar a qualquer aspecto, é essencial a leitura de código. Por quê? Porque
o esclarecimento quanto a determinados atos não podem estar só vinculados a floreios, mas sim à leitura do que está positivado e, diante dessa leitura, o devido raciocínio. 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. Então, se a parte trouxe a súmula, obrigatoriamente o juiz terá que o quê? Analisar essa súmula, concordando ou não, e aí trazendo a sua fundamentação sobre aquele ato, se concorda ou discorda. Parágrafo 2º. No caso de colisão entre normas, pode acontecer isso? No direito? Colisão entre normas? Por óbvio que sim. E aí a solução está no parágrafo 2º do artigo 489. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada. Ou seja, ele tem a possibilidade de ponderar os efeitos de uma norma e de outra. E só que para esta ponderação deverá justificar por que ponderou de tal forma. E nesse sentido, lá estará esclarecendo também os critérios para a ponderação, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Olha só a responsabilidade do juiz nesse aspecto, na sentença. Diante da colisão, pode ocorrer do juiz afastar uma das normas, e aplicar a outra. Mas para que ele possa proceder dessa forma, terá que justificar e fazer com que o fato esteja ali declarado de tal maneira que a sua ocorrência esteja mais próxima à aplicabilidade de uma norma do que propriamente de outra. Gostou? Vou parar por aqui. Vai tomar uma água. Já já a gente volta.